Eu sempre pensei que eles me apoiavam, que quando eu falava sobre meus sonhos, sobre os lugares que queria conhecer, eles estavam realmente me ouvindo. Mas às vezes, a vida tem uma forma cruel de nos mostrar a verdade. E a verdade chegou até mim em uma sacolinha plástica comum, daquelas de farmácia, numa tarde de domingo qualquer, que mudaria para sempre a forma como eu via minha própria família. Era 15 de março. Lembro perfeitamente da data porque era o aniversário de 3 meses da morte da minha vizinha, Dona Eulália, uma senhora que sempre admirei por sua independência. Ela tinha 82 anos quando morreu, mas até os últimos dias estava planejando uma viagem para ver os netos em Recife. Nunca conseguiu ir. Ano que vem eu vou, ela repetia sempre. Ano que vem nunca chegou para Dona Eulália. Minha nora Patrícia sorriu enquanto meu filho Daniel me entregava a sacola. Era um sorriso diferente, percebi depois. Tinha algo de condescendente, como se estivessem fazendo caridade para uma criança carente. Dentro da sacola, um par de sandálias havaianas cor-de-rosa, número 37, exatamente meu número, e um bilhete dobrado em papel sulfite comum, daqueles que as crianças usam na escola. Abri devagar, sentindo o peso do momento sem entender por quê. Meu coração estava acelerado, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. A letra era da Patrícia, caprichada como sempre, com aqueles contornos redondos que ela aprendeu na faculdade de pedagogia. Talvez no próximo ano, vó, dizia o bilhete. Só isso. 8 palavras que desmoronaram 3 anos de esperança. Olhei para as sandálias. Eram bonitas, reconheço. Patrícia sempre teve bom gosto para essas coisas. Sempre soube escolher cores que combinavam comigo. Eram exatamente como eu gostava. Simples, confortáveis, sem muitos enfeites. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não conseguia identificar. Como se todos soubessem de algo que eu ainda não havia compreendido. Daniel evitava meu olhar, mexendo no celular daquele jeito nervoso que ele fazia desde criança quando tinha feito alguma coisa errada. Patrícia arrumava os brinquedos espalhados pelo chão da sala, mas percebi que ela estava apenas movendo as coisas de um lugar para outro, sem realmente organizar nada. Os netos, João Pedro, de 8 anos, e Maria Eduarda, de 6, brincavam no quintal, alheios a tudo que estava acontecendo ali dentro. Obrigada, consegui falar, mas minha voz saiu estranha, como se não fosse minha, como se viesse de muito longe. A senhora gostou, vó? Patrícia perguntou, ainda sorrindo aquele sorriso que agora me incomodava profundamente. Gostou. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um sino desafinado. Gostou de quê, exatamente? De um par de sandálias que custavam no máximo R$ 20, de uma promessa vaga escrita em papel comum? Ou gostou de finalmente entender que meu sonho de 3 anos havia se transformado numa piada interna da família, numa inconveniência que precisava ser resolvida com um presente barato e uma frase feita? Porque era isso que aquelas sandálias representavam, eu estava começando a perceber. 3 anos. 3 longos anos falando sobre as praias do Nordeste, sobre a vontade de sentir a areia quente nos pés, de comer tapioca na beira do mar, de ver o sol se pondo no Oceano Atlântico, de conhecer a cultura baiana que eu só via na televisão. 3 anos ouvindo: ano que vem a gente vai, mãe. Quando as coisas melhorarem, vó. Quando o Daniel conseguir férias maiores, quando os meninos estiverem mais crescidos. E ali estavam elas, as sandálias, o símbolo perfeito da minha ingenuidade. Como se fosse só isso que eu precisasse para realizar meu sonho. Como se eu pudesse usá-las na varanda de casa, fechar os olhos e fingir que estava caminhando na praia de Morro de São Paulo, ouvindo o barulho das ondas e sentindo a brisa do mar no rosto. É claro que gostei, respondi, forçando um sorriso que doía para formar. Muito obrigada, meus queridos. Mas naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi um estrondo, foi mais como uma rachadura silenciosa. Como quando uma parede antiga começa a ceder. Uma confiança que eu havia cultivado durante décadas. A certeza de que minha família me via como uma pessoa com sonhos válidos, não como um fardo a ser administrado com presentes simbólicos e promessas vazias. Coloquei as sandálias de volta na sacola e a apoiei no colo, sentindo o peso ridículo daquele objeto que deveria representar alegria, mas que só me trazia uma tristeza profunda e inexplicável.
Daniel finalmente levantou os olhos do celular, talvez percebendo que algo estava diferente no ambiente. Mãe, a senhora está bem? Parece meio estranha. Estou ótima, menti. E a mentira saiu tão naturalmente que me assustei. Quantas outras mentiras eu havia contado ao longo dos anos para não incomodar, para não ser vista como uma pessoa difícil? Ótima. Aos 65 anos, viúva há 10, aposentada há 5, descobrindo que meus próprios filhos me veem como uma criança que precisa ser distraída, com presentes baratos, quando faz pedidos impossíveis. Descobrindo que sou vista como alguém que vive em uma realidade paralela, criando fantasias sobre viagens que, obviamente, estão além das minhas capacidades. O silêncio se instalou na sala. Fernanda, minha filha do meio, não estava ali hoje. Ela morava em Campinas com o marido e só vinha nos visitar uma vez por mês. Rodrigo, o caçula, estava nos Estados Unidos há 5 anos, trabalhando em uma empresa de tecnologia. Ele ligava todo domingo, mas sempre parecia ter pressa, sempre tinha algum compromisso importante esperando. Lembro perfeitamente do dia em que tudo começou. Era dezembro de 2021, pouco depois do meu aniversário de 63 anos. Estávamos todos reunidos para o almoço de domingo, como sempre fazíamos desde que João, meu marido, tinha morrido. Era uma tradição que eu insistia em manter porque achava importante para as crianças terem essa referência de família unida. Eu havia acabado de mostrar umas fotos que minha amiga Conceição tinha postado no Facebook. Conceição foi minha colega de trabalho por 15 anos na secretaria da escola municipal. Aposentamos juntas e mantivemos a amizade. Naquele domingo ela estava em Salvador, sorrindo na praia do Farol da Barra, usando um chapéu de palha e óculos escuros, parecendo 10 anos mais nova. Que lugar lindo, comentei, passando o celular para Daniel ver as fotos. Sempre quis conhecer a Bahia. Olha só essas águas azuis. Daniel mastigava o seu churrasquinho devagar, como sempre fazia quando não queria responder alguma coisa imediatamente. Era um hábito que ele tinha desde criança. É longe, mãe, disse finalmente sem levantar os olhos do prato. Não é tão longe assim, eu rebati, sentindo uma necessidade de defender meu sonho que nem sabia de onde vinha. 2 horas de avião de São Paulo. A Conceição foi e voltou no mesmo dia. Patrícia serviu mais arroz para João Pedro, que estava fazendo uma bagunça com a comida como sempre. Mas é caro, vó. Passagem, hotel, restaurante, passeios, tudo é mais caro no Nordeste porque é região turística. Eu tenho dinheiro, falei, e senti como se estivesse defendendo minha dignidade. E era verdade, eu tinha. Minha aposentadoria não era grande, mas eu sempre fui econômica. Sempre guardei um dinheirinho para emergências ou para alguma coisa especial. João sempre dizia que eu era boa administradora, que sabia fazer o dinheiro render. Poderíamos ir todos, uma viagem em família seria lindo. O silêncio que se instalou na mesa deveria ter me alertado. Deveria ter percebido os olhares trocados entre Daniel e Patrícia, aquele tipo de comunicação silenciosa que casais desenvolvem depois de anos juntos. Deveria ter notado como os meninos continuaram comendo normalmente, como se nem estivessem ouvindo a conversa, como se propostas da vovó fossem coisas que não mereciam atenção. Vamos ver, mãe, Daniel disse finalmente, daquele jeito que os adultos falam com crianças quando querem encerrar um assunto sem ser grossos. Talvez ano que vem. A gente pode começar a planejar. Talvez ano que vem. As mesmas palavras que agora estavam escritas no bilhete que eu segurava nas mãos, 2 anos e 3 meses depois. Durante os meses que se seguiram àquele almoço, eu voltei ao assunto várias vezes. Não de forma obsessiva, eu achava, mas sempre que via alguma coisa relacionada à Bahia ou ao Nordeste na televisão, sempre que Conceição postava mais fotos de suas aventuras, sempre que encontrava alguma promoção de passagens aéreas na internet, mostrava folhetos de agências de turismo que pegava no banco, falava sobre os lugares que queria conhecer, o Pelourinho, as praias de Morro de São Paulo, o Mercado Modelo, a Feira de São Joaquim. Sugeria datas, calculava custos, imaginava itinerários. A resposta era sempre a mesma. Vamos ver. Talvez. Quando der. No futuro. Em 2022, intensifiquei meus esforços. Chegou um momento em que pensei que talvez o problema fosse financeiro,
mesmo eles nunca admitindo isso. Então fiz uma proposta que achei generosa. Eu pagaria a viagem de toda a família. Daniel, falei numa tarde quando ele veio me visitar sozinho. Eu quero muito fazer essa viagem para a Bahia. Estou disposta a custear tudo. Passagens, hotel, restaurantes, passeios, para toda a família. Ele suspirou. Suspirou como se eu fosse uma criança insistente pedindo algo completamente irrealizável, como ir para a lua ou comprar um castelo. Mãe, não é questão de dinheiro. Então é questão do quê? É complicado viajar com criança pequena. O João Pedro enjoa no avião. A Maria Eduarda está numa fase difícil na escola. E eu não posso tirar muitos dias de férias. A empresa está passando por uma reestruturação. Sempre havia uma desculpa pronta, sempre educada, sempre razoável. Mas eu comecei a notar outras coisas que não batiam com essas justificativas. Como Daniel e Patrícia tiravam férias sim, mas sempre para lugares próximos. Como eles postavam fotos de fins de semana na praia, mas sempre em Bertioga ou Santos. Como organizavam churrascos, aniversários, passeios para parques temáticos. Como meus sonhos eram sistematicamente ignorados, enquanto os planos deles eram sempre viabilizados. Em maio de 2022, eles foram para o litoral norte de São Paulo passar um feriado prolongado. Postaram dezenas de fotos no Instagram. As crianças brincando na areia, Patrícia tomando caipirinha, Daniel fazendo stand-up paddle. Pareciam estar se divertindo muito. Quando voltaram, eu comentei: que fotos lindas e olha só como as crianças aproveitaram a praia. Imagina como seria legal levar eles para conhecer as praias da Bahia, que são ainda mais bonitas. Patrícia olhou para Daniel antes de responder. Outro daqueles olhares que eu estava começando a interpretar como: lá vem ela de novo. É diferente, vó. Bertioga é perto, a gente conhece, tem estrutura, é mais seguro para as crianças. Seguro. Como se Salvador fosse um território hostil. Em setembro do mesmo ano, eles fizeram uma viagem para Campos do Jordão. Ficaram num hotel fazenda, andaram a cavalo, fizeram trilhas. As crianças adoraram. Quando eu sugeri que, se eles gostavam tanto de viajar, poderíamos fazer aquela viagem para o Nordeste que eu tanto sonhava, Daniel foi mais direto. Mãe, Campos do Jordão é diferente. É mais tranquilo, mais adequado para a nossa faixa etária. Nossa faixa etária. Como se eu não fizesse parte da família. Em 2023, decidi ser ainda mais específica. Pesquisei pacotes de viagem, falei com agências, peguei orçamentos detalhados. Era dezembro, estávamos planejando as festividades de fim de ano. Daniel, falei, mostrando um folder colorido de uma agência de turismo. Olha só que pacote lindo para Salvador. 5 dias, 4 noites, hotel 4 estrelas na Barra, city tour incluso, transfer do aeroporto. E olha o preço. Está numa promoção especial. Ele nem olhou direito para o papel que eu estava estendendo. Mãe, dezembro é época de chuva na Bahia. Mas eu não me importo com chuva. E segundo o site da agência, chove pouco em dezembro. Patrícia se meteu na conversa. Vó, mas dezembro é corrido aqui também. Tem o Natal, o Ano Novo. As crianças estão de férias e querem ficar em casa com os brinquedos novos. Sempre havia algo, sempre. Foi então que resolvi fazer minha proposta mais direta. Era 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal. Estávamos todos na minha casa preparando a ceia tradicional. Eu quero muito conhecer o Nordeste, falei, parando de descascar as batatas e olhando diretamente para os meus filhos. É meu sonho. Daniel largou a faca que estava usando para cortar o Chester e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de cansaço e irritação mal disfarçada. Mãe, a senhora já tem 64 anos. Essa viagem é muito cansativa para a sua idade. Muito calor, muito movimento, muito barulho. A senhora não vai conseguir aproveitar direito. 64 anos. Ele falou como se eu tivesse 90. Como se fosse inválida, incapaz, um fardo que precisa ser carregado. Eu aguento sim, respondi, sentindo minha voz tremer de indignação. Caminho todos os dias, faço ginástica 3 vezes por semana. Cuido da casa sozinha. Ajudo a cuidar dos seus filhos quando vocês precisam. Por que não aguentaria uma viagem? Patrícia entrou na conversa com aquela voz de quem fala com criança teimosa. Vó, mas é perigoso também. A senhora não conhece nada lá. E se acontecer alguma coisa? A gente vai ficar preocupado aqui.
perigoso. Como se Salvador fosse uma zona de guerra. Como se eu fosse incapaz de me cuidar num hotel, num passeio organizado, numa cidade que recebe milhões de turistas todos os anos. Eu posso contratar um seguro viagem, argumentei. E vocês podem ir comigo. Estaremos todos juntos. Foi então que Daniel teve a ideia das sandálias. Eu não soube disso na hora, é claro. Só descobri muito depois, quando li as mensagens no celular da Patrícia. Mas naquele momento, na cozinha da minha casa, enquanto preparávamos a ceia de Natal, ele achou que tinha encontrado a solução perfeita para o meu problema. Que tal se a gente der um presente especial para a mãe no próximo aniversário? Alguma coisa relacionada à praia, já que ela gosta tanto? Patrícia achou a ideia fofa. Provavelmente discutiram os detalhes depois, quando eu não estava ouvindo. Escolheram as sandálias cor-de-rosa porque sabiam que era minha cor preferida. Escreveram o bilhete com carinho, com a caligrafia caprichada da Patrícia. Embrulharam tudo numa sacolinha bonita. Provavelmente se sentiram muito generosos, muito criativos, muito carinhosos. Mas quando recebi aquelas sandálias naquela tarde de domingo, quando li aquele bilhete, eu finalmente entendi a verdade que vinha se escondendo por trás de anos de talvez e vamos ver. Eles nunca pretenderam me levar para lugar nenhum. Eles só queriam que eu parasse de incomodar com meus sonhos inconvenientes. Talvez no próximo ano. Não era uma promessa. Era uma forma educada de dizer nunca, mas não queremos magoá-la sendo diretos. Fiquei com as sandálias no colo durante o resto daquela tarde de domingo. Daniel e Patrícia falavam sobre os planos para a semana, sobre o trabalho dele na empresa de consultoria, sobre as atividades das crianças na escola, sobre a reforma que queriam fazer na casa. Eu apenas escutava, fingindo estar interessada, fazendo os comentários apropriados nos momentos certos, mas minha cabeça estava muito longe dali. Pensava na minha amiga Conceição, que naquele exato momento provavelmente estava postando mais fotos de alguma nova aventura. Pensava na dona Eulália, que morreu esperando o ano que vem que nunca chegou. Pensava em mim mesma, sentada na minha sala com um par de sandálias no colo, fingindo que aquilo era suficiente para preencher o vazio que sentia sempre que via um comercial de turismo na televisão. Quando eles foram embora, beijaram minha testa como sempre faziam. Lembraram que na quarta-feira era o aniversário do João Pedro e que eu estava convidada para o jantar. E se foram? Guardei as sandálias no guarda-roupa, entre os sapatos que já não usava mais, e tentei esquecer o assunto. Mas não conseguia. Durante os dias seguintes, toda vez que abria o armário e via aquela sacola ali, sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Era como se aquelas sandálias representassem tudo o que estava errado na minha vida, tudo que eu havia aceito sem questionar, todos os sonhos que havia deixado de lado para não incomodar ninguém. Foi numa tarde de quinta-feira, uma semana depois do episódio das sandálias, que tudo mudou definitivamente. Estava ajudando Patrícia a limpar a casa dela, como sempre fazia às quintas-feiras desde que ela voltou a trabalhar. Era um acordo que fizemos. Eu ajudava com a faxina e ela me levava para fazer as compras no supermercado depois. Patrícia tinha ido atender o porteiro. Era o síndico reclamando de alguma coisa relacionada ao barulho que as crianças faziam no apartamento de cima. Ela havia deixado o celular na mesa da cozinha carregando. A tela acendeu com uma mensagem do WhatsApp. Eu estava passando pano na mesa e não pude evitar ver. Era um grupo da família que eu nem sabia que existia. O nome do grupo era Sem Avó. Meu coração parou por um segundo. Sem avó? Que tipo de grupo era esse? Que assuntos discutiam num grupo que tinha como premissa me excluir? Eu sei que não deveria ter feito isso. Sei que deveria ter respeitado a privacidade dela, que deveria ter fingido que não vi nada, que deveria ter continuado passando o pano na mesa e esquecido o que havia visto. Mas algo mais forte que minha educação, mais forte que meus princípios, tomou conta de mim. Peguei o celular e abri o grupo. Havia mensagens de Daniel, de Patrícia, da Fernanda e até do Rodrigo, que estava nos Estados Unidos, todas enviadas nos últimos dias. Comecei a ler as mensagens mais recentes, sentindo meu estômago se contorcer a cada palavra. Daniel: como foi domingo? Ela gostou das sandálias? Patrícia: acho que sim. Ela agradeceu, mas ficou meio estranha o resto da tarde, mais quieta que o normal. Fernanda:
Vocês acham que ela vai parar de falar da viagem agora? Daniel. Espero que sim, estava ficando constrangedor. Toda vez que a gente se encontrava, era a mesma conversa sobre a Bahia, sobre o Nordeste. Constrangedor. Meu sonho, que eu achava tão legítimo, tão simples, era constrangedor para eles. Patrícia. Coitada. Ela não entende que é complicado viajar com pessoa da terceira idade. Se ela passar mal lá longe, se não conseguir caminhar muito, se cansar, vai estragar a viagem de todo mundo. Rodrigo. Aqui no Zeuá tem muito turista idoso. Eles viajam o tempo todo. Mas a diferença é que eles viajam em grupos da própria idade, com estrutura adequada. Fernanda. Exato. E outra coisa, ela fica fantasiando essas coisas porque não tem mais o que fazer. A aposentadoria deixa a mente vazia. Aí a pessoa fica criando esses projetos irrealistas. Fantasiando. Projetos irrealistas. Como se querer conhecer uma das regiões mais bonitas do meu próprio país fosse uma fantasia descabida. Daniel. O médico da empresa disse que esses sonhos são normais em pessoas da idade dela. Faz parte do processo de envelhecimento. A pessoa quer reviver a juventude, fazer coisas que não fez antes. É psicológico. Sonhos, entre aspas, como se fossem delírios, sintomas de alguma doença mental relacionada à idade. Patrícia. O importante é a gente ser paciente. Não contrariar, mas também não alimentar essas fantasias. Rodrigo. Concordo. A melhor estratégia é desviar o assunto, oferecer alternativas mais realistas. Fernanda. Tipo as sandálias. Foi uma ideia genial da Patrícia. Ela pode usar em casa e fingir que está na praia. Satisfaz a fantasia sem os riscos. Vários emojis de risada depois dessa mensagem. Eles estavam rindo de mim. Rindo da minha ingenuidade, da minha credulidade, da facilidade com que eu havia aceitado aquelas sandálias como se fossem realmente um presente carinhoso. Daniel. E se ela insistir no assunto? Patrícia. A gente continua com o talvez ano que vem. Eventualmente ela vai esquecer ou aceitar que não é viável. Rodrigo. Ou vai arranjar outras coisas para se ocupar. Que tal sugerir um curso de artesanato, tricô? Essas coisas que pessoas aposentadas fazem. Tricô. Eles queriam me transformar numa velhinha inofensiva que fica em casa fazendo tricô e não incomoda ninguém com sonhos descabidos. Fernanda. Gente, o importante é ela se sentir amada e cuidada. A gente só precisa ter paciência com essas manias de idoso. Manias de idoso. Era assim que eles viam meus sonhos. Manias. Coisas que precisavam ser toleradas, como quando uma criança faz birra. Patrícia. Ela voltou. Depois conversamos. Era o fim da conversa. Patrícia estava voltando da portaria. Coloquei o celular exatamente como estava, com mãos tremendo tanto que quase o derrubei. Voltei para a limpeza da mesa, mas agora o pano pesava como chumbo nas minhas mãos. Patrícia entrou na cozinha sorrindo, guardando as chaves na bolsa. Era só o síndico mesmo, vó. Reclamação boba sobre barulho. A senhora terminou a cozinha? Terminei. Consegui responder, embora minha voz soasse estranha até para mim. Que bom. A senhora quer que eu deixe ela em casa agora? Ou prefere ir fazer as compras primeiro? Acho que vou caminhar um pouco, falei. Preciso de ar. Tudo bem, vó. A senhora está meio pálida. Quer que eu leve ela no médico? Médico. Para tratar das minhas manias de idoso, provavelmente. Não precisa, só estou um pouco cansada. Saí da casa da minha nora com a cabeça girando e as pernas bambas. As palavras que eu havia lido ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Pessoa da terceira idade. Complicado. Constrangedor. Fantasiando. Manias de idoso. Processo de envelhecimento. Era assim que eles me viam. Não como Rosa, que havia criado 3 filhos praticamente sozinha depois que João morreu de infarto aos 52 anos. Não como a mulher que trabalhou durante 40 anos como secretária na escola municipal, que foi respeitada pelos colegas, que organizou festivais, formaturas, eventos. Não como a pessoa que pagou a faculdade dos 3 filhos, que apoiou cada decisão importante das suas vidas, que esteve presente em cada crise, em cada conquista. Era apenas uma idosa inconveniente, com fantasias irreais, que precisavam ser administradas com paciência e presentes simbólicos. Caminhei até o banco do jardim da praça e sentei, sentindo que precisava colocar os pensamentos em ordem.
Estava tremendo, não de frio. Era uma tarde quente de março, mas de uma mistura de raiva, tristeza e, principalmente, indignação. Indignação por ter sido enganada durante tanto tempo, por ter acreditado que os talvez eram promessas reais, por ter interpretado a preocupação deles como cuidado, quando na verdade era condescendência, por ter aceito durante anos ser tratada como alguém incapaz de tomar decisões sobre a própria vida. Mas havia algo mais naquelas mensagens que me incomodava profundamente. A naturalidade com que falavam sobre mim. Como se fosse óbvio que eu não merecia ser levada a sério. Como se fosse um consenso familiar inquestionável, que meus desejos eram apenas caprichos de uma velha entediada que precisava ser distraída. Sentada naquele banco, observando as crianças brincando no parquinho, os adolescentes jogando futebol na quadra, os casais de namorados caminhando de mãos dadas, tomei uma decisão. Uma decisão que talvez parecesse impulsiva para quem estivesse de fora, mas que na verdade vinha se formando há 3 anos, desde a primeira vez que mencionei a Bahia e vi aquele olhar de desinteresse educado nos rostos dos meus filhos. Eu ia para o Nordeste, sozinha se necessário, e ia ser agora, não no próximo ano que nunca chegaria. Levantei do banco com uma determinação que não sentia há anos e caminhei de volta para casa. Cada passo era como uma declaração de independência. Eu era Rosa Maria da Silva, 65 anos, cidadã brasileira com direito de ir e vir, aposentada com renda própria, mulher adulta e capaz. Se minha família não queria participar do meu sonho, eu realizaria sozinha. Cheguei em casa e fui direto ao quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava meu dinheiro, uma caixinha de madeira que João havia me dado no nosso 20º aniversário de casamento. Durante anos, economizei uma parte da aposentadoria religiosamente. Era para emergências, sempre falava para mim mesma, ou para deixar de herança para os netos, mas ali, contando as notas de 50 e 100 reais que havia juntado ao longo de 5 anos, percebi que aquilo era uma emergência sim, uma emergência da minha alma. Eu estava morrendo por dentro dia após dia, aceitando ser vista como alguém que não tinha mais direito a sonhos, a desejos, a planos para o futuro. Contei o dinheiro 3 vezes para ter certeza. Tinha 4.600 reais. Era suficiente para uma viagem de 1 semana, talvez 10 dias se eu fosse econômica. Hospedagem simples, mas limpa, passagens em promoção, alimentação em lugares locais, alguns passeios básicos, tudo calculado. Tudo possível. Peguei meu celular, aquele modelo antigo que os filhos sempre reclamavam que era muito complicado, que eu deveria trocar por um smartphone, e comecei a procurar o número de uma agência de viagens. Encontrei o cartão da Rápido Turismo, que ficava na rua do centro onde eu fazia compras. Liguei no dia seguinte, numa sexta-feira de manhã. A voz que me atendeu era de uma mulher jovem, simpática, sem pressa. Rápido Turismo, bom dia. Aqui é a Juliana. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu gostaria de informações sobre viagens para Salvador. Claro. A senhora tem alguma data específica em mente? O mais rápido possível, respondi, e me surpreendi com a firmeza da minha própria voz. Perfeito. Vamos ver. Temos saídas toda segunda e sexta-feira. A senhora vai viajar sozinha? A pergunta veio sem nenhum julgamento, sem nenhuma surpresa. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, uma mulher da minha idade querer viajar sozinha. Vou sim. Que bom. Temos vários pacotes especiais para a melhor idade. São grupos pequenos, bem organizados, com guia acompanhante. Muito tranquilo e seguro. Melhor idade. Gostei do termo. Era muito melhor que terceira idade ou idoso. Tem algum saindo semana que vem? Deixa eu verificar. Temos um grupo saindo segunda-feira, dia 27. 6 dias em Salvador com bate-volta para Morro de São Paulo. Hotel 3 estrelas no Centro Histórico, café da manhã incluso, city tour, passeio à ilha de Itaparica. Está interessada? Meu coração disparou. Segunda-feira era dali a 4 dias. Quanto custa? Para apartamento single, fica R$ 2.400. Inclui passagem aérea, hospedagem, café da manhã, transporte e os passeios principais. R$ 2.400. Sobrariam ainda mais de 2.000 para gastos extras, almoços, jantares, lembranças. Eu quero.
Falei antes mesmo de pensar direito. Maravilhoso. Preciso de alguns dados para fazer a reserva. Durante os 20 minutos seguintes, passei todas as informações necessárias. Nome completo, RG, CPF, endereço, telefone de emergência. Quando ela perguntou sobre o contato de emergência, hesitei por um momento. Seria Daniel? Fernanda? Patrícia? Pessoas que achavam que eu estava fantasiando. Pode ser uma amiga? Perguntei. Claro que pode. Dei o telefone da Conceição. Pelo menos ela entenderia. Perfeito, Dona Rosa. A reserva está confirmada. A senhora pode vir aqui na agência amanhã para assinar os documentos e fazer o pagamento? Aceitamos dinheiro à vista. Posso sim. A que horas? Qualquer horário entre 8 e 5 da tarde. Ficamos na rua 15 de novembro, número 847. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de medo e euforia que não experimentava há décadas. Medo porque nunca havia viajado sozinha, porque não sabia se seria capaz, porque parte de mim ainda ouvia a voz dos meus filhos dizendo que era perigoso, complicado, inadequado para minha idade. Mas a euforia era mais forte. Era a sensação de finalmente estar fazendo alguma coisa que eu queria, que eu escolhera, e era minha e de mais ninguém. Durante o fim de semana me preparei em silêncio. Fui ao centro no sábado, assinei os papéis na agência, paguei à vista e saí de lá com os bilhetes na mão. Comprei algumas roupas leves numa loja popular, vestidos de algodão, uma blusa mais elegante para o jantar, um chapéu de palha, um protetor solar fator 60. No domingo, organizei a casa, deixei tudo arrumado. Paguei as contas que venciam durante a semana. Deixei dinheiro separado para o gás que estava acabando. Era como se estivesse me preparando para uma grande mudança, não apenas uma viagem de 6 dias. Daniel ligou no domingo à noite para combinar o almoço de quarta-feira. Era aniversário do João Pedro. Mãe, a senhora está bem? Sua voz está diferente. Estou ótima, respondi, e dessa vez não era mentira. Que bom. A Patrícia comentou que quinta-feira a senhora ficou meio estranha na casa dela. Disse que saiu para caminhar e voltou muito quieta. Estava só pensando em algumas coisas. Em que tipo de coisas? Por um momento, pensei em contar tudo, sobre as mensagens que havia lido, sobre como me sentia, sobre a viagem que faria no dia seguinte, mas algo me impediu. Talvez fosse o tom condescendente que percebi na voz dele. Talvez fosse a lembrança das risadinhas digitais depois do comentário sobre as sandálias. Coisas da vida, falei vagamente. Tá bom, mãe. Então quarta-feira a senhora vem almoçar com a gente, né? O João Pedro está esperando a vovó. Claro, menti. Na quarta-feira eu estaria em Salvador, provavelmente almoçando algum prato típico baiano pela primeira vez na vida. Ótimo. E mãe, obrigado por ter gostado das sandálias. A Patrícia ficou feliz que a senhora a aprovou. Aprovei. Como se eu fosse uma criança que precisa aprovar os presentes que os adultos escolhem. Disponha. Falei apenas. Na segunda-feira, acordei às 4 da manhã. Não precisava de despertador. A ansiedade e a expectativa me mantiveram acordada praticamente a noite toda. Tomei um banho caprichado, vesti uma roupa confortável para a viagem, peguei minha malinha pequena que havia arrumado na noite anterior. Deixei 3 bilhetes espalhados pela casa. Um na mesa da cozinha, um na penteadeira do quarto, um grudado na geladeira. Todos diziam a mesma coisa. Queridos filhos, fui realizar meu sonho de conhecer o Nordeste. Estarei hospedada no Hotel Colonial na Bahia. Telefone 71 33 81 de 34. Meu celular é o de sempre. Volto no sábado à tarde. Não se preocupem, estou bem e feliz. Com amor, mãe. E no final de cada bilhete, acrescentei. PS. Não é talvez ano que vem, é agora. Peguei um táxi para o aeroporto às 5 da manhã. O motorista era um senhor simpático, da minha idade mais ou menos, com cabelos grisalhos e um sorriso fácil. A senhora vai para onde tão cedo? Salvador, respondi, e automaticamente sorri ao pronunciar o nome da cidade. Oh, que beleza! Primeira vez? Primeira vez. A senhora vai adorar. Sou baiano de nascimento, vim para São Paulo há 40 anos, mas nunca perdi o sotaque nem o amor pela minha terra. Baiana é terra boa, viu? Povo hospitaleiro, comida saborosa, praia linda. Espero que sim. Vai sim. E a senhora está viajando sozinha? Que corajosa. Corajosa. Ninguém nunca havia me chamado de corajosa.
Sempre fui vista como a esposa dedicada, a mãe cuidadosa, a avó carinhosa, nunca como alguém corajosa. Estou um pouco nervosa, admiti. Normal, né? Mas a senhora vai ver que é tranquilo. Salvador recebe turista o ano todo, tem estrutura, tem segurança, e pelo que eu vejo, a senhora é uma mulher inteligente. Vai se virar muito bem. Durante os 40 minutos de trajeto até o aeroporto, conversamos sobre a Bahia, sobre as diferenças culturais entre São Paulo e o Nordeste, sobre a importância de realizar sonhos. Quando chegamos ao destino, e ele me ajudou com a bagagem, se recusou a aceitar gorjeta. Não precisa não, dona. Foi um prazer conversar com a senhora. Aproveite muito sua viagem. A senhora merece. No aeroporto, me senti pequena e um pouco perdida no meio de tanta gente apressada. Mas segui as placas, encontrei o balcão da companhia aérea, fiz o check-in, despachei a mala. Tudo funcionou exatamente como a moça da agência havia explicado. Na sala de embarque, observei os outros passageiros. Havia famílias com crianças, casais jovens, executivos com seus laptops, grupos de amigos. E havia outras pessoas da minha idade viajando sozinhas. Uma senhora elegante com um livro na mão, um senhor lendo jornal, uma mulher que parecia estar fazendo anotações num caderninho. Será que eles também estavam realizando sonhos adiados? Será que também tiveram que tomar coragem para ignorar as vozes que diziam que era tarde demais, perigoso demais, complicado demais? No avião, me acomodei na poltrona da janela e observei São Paulo ficando pequena lá embaixo. A cidade onde nasci, onde me casei, onde criei meus filhos, onde trabalhei durante 40 anos, onde enviuvei, onde me aposentei. A cidade que, de repente, parecia uma prisão da qual eu estava finalmente escapando. A aeromoça era jovem, bonita, simpática. Quando ela passou oferecendo café, perguntei: "Moça, você acha estranho uma pessoa da minha idade viajar sozinha?" Ela sorriu de verdade, não aquele sorriso profissional que esperava. "Imagina, senhora. Minha avó tem 82 anos e viaja pelo Brasil inteiro sozinha. Diz que é a melhor fase da vida dela." "Mesmo? E a família dela não se preocupa?" No início se preocupavam, sim. Mas depois viram que ela fica mais feliz viajando do que ficaria em casa reclamando da vida. Agora todo mundo apoia. Que sorte ela tem. A sorte é nossa, de ter uma avó tão corajosa e independente. Ela é nossa inspiração. Inspiração. Outra palavra que nunca havia sido usada para me descrever. Durante o voo, conversei com a passageira do lado, uma carioca de uns 70 anos que estava voltando para casa depois de visitar a filha em São Paulo. "É a primeira vez que vai à Bahia?" ela perguntou. "É. Vai amar. Eu vou para Salvador todo ano há 15 anos. Desde que meu marido morreu, virou minha tradição. Sempre fico no Pelourinho. Adoro a música, a energia do lugar. Você não tem medo de viajar sozinha?" "Medo? Qual é, querida? A vida é muito curta para ter medo de viver. Meus filhos ficaram meio preocupados no início, mas se acostumaram. Aliás, agora eles até me invejam." Quando o avião pousou em Salvador, eu estava chorando. Não conseguia evitar. Não era tristeza, era uma emoção que não conseguia nomear. Era como se uma parte de mim que havia sido enterrada há muito tempo estivesse finalmente ressuscitando. O calor baiano me abraçou assim que saí do terminal. Um calor diferente do de São Paulo, mais úmido, com cheiro de mar e de temperos que não sabia identificar. Peguei um táxi para o centro histórico e, durante o trajeto, fiquei colada na janela, tentando absorver cada detalhe. As casas coloridas que só conhecia de fotos, os vendedores ambulantes com suas bandejas de frutas tropicais, a música que saía dos bares mesmo no meio da tarde, o movimento nas ruas, as roupas leves das pessoas, os sorrisos fáceis. Tudo era exatamente como eu havia imaginado, mas ao mesmo tempo completamente diferente, porque era real. Eu estava ali, Rosa Maria da Silva, 65 anos, sozinha numa cidade que não conhecia, realizando um sonho que havia guardado no coração durante 3 anos. O Hotel Colonial ficava numa rua estreita do Pelourinho, entre 2 igrejas antigas. Era simples, mas limpo e charmoso, com azulejos portugueses nas paredes e plantas nas sacadas. O recepcionista, um rapaz moreno de uns 25 anos, me cumprimentou com um sorriso largo. "Seja bem-vinda à Bahia, Dona Rosa. A senhora está no grupo da Rápido Turismo, né?" "Isso mesmo."
Perfeito. O grupo já chegou. Estão todos acomodados. Amanhã cedo tem City Tour saindo daqui do hotel às 8 horas. A senhora vai participar? Com certeza. Ótimo. E se precisar de qualquer coisa, pode chamar aqui na recepção. Meu nome é Beto, sou daqui de Salvador mesmo. Conheço a cidade como a palma da mão. No quarto, pequeno mas aconchegante, abri a janela e deixei o ar do mar entrar. Lá embaixo, a cidade fervilhava de vida. Música, vozes, risadas, o barulho dos carros nas pedras do calçamento. Tudo tão diferente do silêncio da minha casa em São Paulo. Coloquei as sandálias cor-de-rosa nos pés. Elas ficavam perfeitas com o vestido florido que havia comprado especialmente para a viagem. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Havia algo diferente no meu rosto, uma luz que não via há muito tempo. Desci para jantar no restaurante do hotel. Havia outras pessoas do meu grupo sentadas em mesas próximas. Consegui identificar pelos folhetos da agência que carregavam. Uma senhora na mesa ao lado sorriu e acenou. Você também é do grupo de São Paulo? Sou sim. Que bom, vem cá, senta com a gente. Meu nome é Neuza, sou de Porto Alegre. Sentei na mesa com Neuza e outras 3 pessoas, Antônio de Belo Horizonte, Marlene do Rio de Janeiro e Pedro de Curitiba. Todos na faixa dos 60 e poucos, todos viajando sozinhos, todos com histórias parecidas com a minha. É minha 3ª vez em Salvador, contou Neuza, enquanto esperávamos os pratos chegar. Vim sozinha das 3 vezes. Meus filhos achavam que eu tinha enlouquecido depois que enviuvei, mas agora já se acostumaram. Seus filhos não reclamam? Perguntei. Neuza riu. No início reclamavam muito. Diziam que era perigoso, que eu era muito velha para essas aventuras, que devia ficar em casa cuidando dos netos. Mas sabe de uma coisa? Nunca fui tão feliz. Seu Antônio concordou. Comigo foi a mesma coisa. Comecei a viajar sozinho depois dos 65. Melhor coisa que fiz na vida. Minha ex-mulher vivia me limitando. Dizia que era desperdício de dinheiro, que eu devia pensar na aposentadoria. E agora? Agora ela fica com ciúmes vendo minhas fotos no Facebook. Riu. Quer voltar para mim só para poder viajar junto. Dona Marlene, uma carioca elegante e bem-humorada, também tinha sua história. Minha filha disse que eu estava tendo crise de meia-idade tardia. Imaginem, como se descobrir que a vida não acabou aos 60 fosse uma doença. O que vocês fizeram para superar a resistência da família? Perguntei. Simples, respondeu Antônio. Parei de pedir permissão. Comuniquei que ia viajar e viajei. No início ficaram bravos, depois se acostumaram. E se acontecer alguma coisa durante a viagem? E se acontecer alguma coisa ficando em casa? Rebateu Marlene. Minha sogra morreu tropeçando no tapete da sala. Meu vizinho teve infarto assistindo televisão. A vida tem riscos em qualquer lugar. Durante o jantar, comemos pratos que eu nunca havia experimentado. Moqueca de peixe, vatapá, caruru, farofa de dendê. Tudo temperado com alegria e histórias dos meus novos companheiros de viagem. Por um momento, esqueci completamente dos problemas que havia deixado em São Paulo. Às 10 da noite me despedi do grupo e subi para o quarto. Liguei meu celular, que havia deixado no modo silencioso durante o dia. Tinha 17 chamadas perdidas e mais de 30 mensagens no WhatsApp. A primeira ligação foi para a Conceição, para avisar que havia chegado bem. Rosa, menina, que susto você me deu. Seu Daniel me ligou desesperado procurando você. Desculpa, Conceição. Esqueci de avisar que coloquei seu nome como contato de emergência. Mas que história é essa de viagem para Salvador? Você não me contou nada. Contei tudo para ela. As sandálias, o bilhete, as mensagens que li no celular da Patrícia, a decisão de viajar sozinha. Conceição me ouviu em silêncio, fazendo apenas alguns comentários de aprovação. Rosa, você fez muito bem. Muito bem mesmo. Esses filhos seus estavam te tratando como se você fosse uma incapaz. Você acha que foi certo eu não avisar antes? Claro que foi. Se você tivesse avisado, eles iam tentar impedir. Ia ser aquela choradeira, aquela pressão psicológica. Você fez certo em criar fato consumado. Estou com medo de ligar para eles. Não tenha. Você é uma mulher adulta com seus direitos. Aliás, estou até com vontade de fazer uma viagem dessas também. Depois de conversar com Conceição, respirei fundo e liguei para Daniel. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, pelo amor de Deus, a gente está desesperado, a senhora sumiu.
Não sumi, Daniel, deixei bilhetes explicando tudo. Mas que loucura é essa, mãe? A senhora saiu de casa sozinha, pegou um avião, foi para um lugar que não conhece nada. E se acontecer alguma coisa? A gente nem sabe onde a senhora está hospedada direito. Loucura. De novo essa palavra que eles usavam sempre que eu fazia algo que não aprovavam. Daniel, eu sou uma adulta responsável. Posso viajar se quiser. E eu deixei o endereço e telefone do hotel em todos os bilhetes. Mas, mãe, a senhora não entende. É perigoso. Salvador tem muita violência, muito assalto. A senhora não conhece nada lá. Estou num hotel seguro, com um grupo de turismo organizado. Não é diferente de qualquer outra viagem que vocês fazem. É diferente, sim. A senhora tem 65 anos. E daí? Ter 65 anos me impede de viajar? Silêncio do outro lado da linha. Mãe, por favor, seja razoável. Razoável. Eu estava sendo mais razoável do que havia sido em anos. Estava finalmente fazendo algo para minha própria felicidade, em vez de aceitar passivamente tudo o que decidiam por mim. Estou sendo razoável, Daniel. Estou realizando um sonho que tenho há 3 anos. Pensei que vocês ficariam felizes por mim. Nós ficamos, mãe, mas nada. Tchau, filho. Te amo, mas não vou discutir isso agora. Estou bem, estou segura. Estou feliz. Desliguei o telefone e o coloquei no modo silencioso novamente. Sabia que eles continuariam ligando, mandando mensagens, tentando me convencer a voltar. Mas não hoje. Hoje eu queria apenas curtir minha primeira noite em Salvador. Deitei na cama e olhei para o teto, ouvindo os ruídos da cidade lá fora. Música, conversas, o som dos carros nas pedras. Tudo tão vivo, tão diferente do silêncio da minha casa em São Paulo. Senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Amanhã começaria minha verdadeira aventura. E por mais que meus filhos estivessem preocupados, por mais que achassem que eu havia enlouquecido, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Estava finalmente vivendo para mim mesma. Na manhã seguinte, acordei às 6 da manhã sem precisar de despertador. A ansiedade e a expectativa eram melhores que qualquer alarme. Tomei um banho, vesti uma roupa leve e confortável, passei protetor solar e desci para o café da manhã. O restaurante do hotel estava movimentado. Além do nosso grupo de turistas, havia outros hóspedes. Alguns baianos a trabalho, um casal de alemães com mapas espalhados na mesa, uma família argentina com 2 crianças pequenas. Sentei com Neuza, Antônio e Marlene, que já se tornaram meus companheiros de aventura. O café da manhã era tipicamente baiano. Tapioca, cuscuz, queijo coalho, frutas tropicais que eu nem conhecia o nome. Dormiu bem, Rosa? Perguntou Neuza. Melhor noite de sono que tive em meses, respondi. E era verdade. É o ar da liberdade, brincou Antônio. Faz milagres. Às 8 em ponto, o guia do City Tour chegou ao hotel. Era um rapaz jovem, cheio de energia, com o sotaque baiano que eu achava encantador. Bom dia, pessoal. Eu sou o Zé Carlos, vou ser o guia de vocês hoje. Prontos para conhecer a Bahia? Entramos numa van confortável e começamos o passeio pela cidade. Primeira parada, o Farol da Barra. Era exatamente como eu havia visto nas fotos da Conceição, mas infinitamente mais bonito ao vivo. O mar azul turquesa se estendia até o horizonte. As ondas quebravam suavemente na areia clara. Os coqueiros balançavam na brisa. Podem descer, pessoal. 1 hora para curtir a praia, tirar fotos, tomar uma água de coco. Desci da van e imediatamente tirei os sapatos. Queria sentir a areia nos pés descalços. Era uma sensação que havia imaginado milhares de vezes, mas que nunca havia experimentado numa praia nordestina. A areia era quente, mas não queimava. O sol era forte, mas a brisa do mar amenizava o calor. Caminhei até a beira d'água e molhei os pés na espuma das ondas. A sensação era indescritível. Zé Carlos se aproximou. Primeira vez na Bahia, Dona Rosa? Primeira vez. E está sendo ainda mais lindo do que eu imaginava. A senhora vai ver que a Bahia tem muito mais a oferecer. Hoje é só o aperitivo. Tirei dezenas de fotos com meu celular antigo. Fotos da praia, do farol, do mar, dos coqueiros. E algumas selfies, coisa que nunca havia feito antes. Estava sorrindo de um jeito que não me via sorrir há anos. Marlene se aproximou. Rosa, você está radiante. Parece 10 anos mais nova.
É assim que me sinto, respondi. Quando voltamos para a van, eu estava com o coração cheio de gratidão. Gratidão por ter tomado coragem, por estar ali, por estar vivendo aquilo que havia sonhado durante tanto tempo. Próxima parada, o Pelourinho. Quando descemos da van no centro histórico, fiquei sem palavras. As casas coloniais coloridas, as igrejas barrocas, as ruas de pedra, os artistas de rua, os vendedores de artesanato. Era como entrar numa máquina do tempo. Agora vamos visitar a Igreja do Rosário dos Pretos, anunciou Zé Carlos, uma das mais importantes da Bahia. Entramos na igreja e fiquei impressionada com a riqueza dos detalhes, com a história que Zé Carlos contava sobre a cultura afro-brasileira, sobre a resistência dos escravos, sobre a formação do povo baiano. Era uma aula de história viva, muito mais interessante que qualquer documentário que eu havia visto na televisão. Senti orgulho de estar conhecendo o meu próprio país, de estar aprendendo sobre nossa cultura. Depois da igreja, tivemos tempo livre para explorar as ruas do Pelourinho. Comprei algumas lembranças, colares de contas coloridas para as netas, uma camisa do Olodum para Daniel, um livro de culinária baiana para Patrícia. Numa das lojinhas de artesanato, conversei com a vendedora, uma mulher negra de uns 50 anos, muito simpática. "A senhora é de onde?" ela perguntou. "São Paulo. Primeira vez aqui?" "É. E está gostando?" "Amando. Estou realizando um sonho." Ela sorriu. "Que bom, sinhá. A Bahia tem essa magia. A gente recebe todo mundo de braços abertos. A senhora vai voltar, tenho certeza." "Espero que sim." "Ah, vai sim. Todo mundo que vem aqui uma vez acaba voltando. A Bahia entra no coração da gente." No almoço, fomos a um restaurante típico no Terreiro de Jesus. Comemos moqueca de camarão, acompanhada de arroz de coco e farofa. Tudo regado a uma cerveja gelada. Fazia anos que eu não tomava cerveja no almoço. "Como está a tua experiência, Rosa?" perguntou Antônio. "Melhor do que imaginei. Sabe quando você tem uma expectativa muito alta e fica com medo de se decepcionar? Pois então está sendo o contrário. Cada coisa que vejo supera minhas expectativas." "É assim mesmo", concordou Neuza. "Por isso eu volto sempre. Cada vez descubro algo novo." Após o almoço, visitamos o Mercado Modelo. Era um festival de cores, cheiros e sons. Artesanato, comidas típicas, músicas tradicionais, capoeira. Comprei mais algumas lembranças e provei o famoso acarajé da Bahia. "Cuidado que é apimentado", avisou a baiana que vendia. Era apimentado mesmo, mas delicioso. Uma explosão de sabores que eu nunca havia experimentado. De volta ao hotel no final da tarde, eu estava cansada, mas era um cansaço gostoso. Cansaço de quem viveu intensamente, de quem absorveu cada momento, cada imagem, cada sensação. Liguei meu celular e vi que tinha mais mensagens da família. Desta vez, resolvi ler algumas. "Daniel, mãe, por favor, liga para nós. Estamos muito preocupados." Fernanda, "Mãe, que susto você nos deu. Pelo menos manda uma mensagem dizendo que está bem." Patrícia, "Vó, as crianças estão perguntando onde a senhora está. Como explicar que a avó saiu de casa sem avisar? Essa última mensagem me incomodou. Como explicar para as crianças? Simples. Expliquem que a vovó foi realizar um sonho que tinha há muito tempo. Expliquem que pessoas de qualquer idade podem ter sonhos. Expliquem que, às vezes, é preciso ter coragem para fazer o que queremos." Mandei uma mensagem no grupo da família. "Pessoal, estou ótima, dia maravilhoso conhecendo Salvador. Amanhã vou para Morro de São Paulo. Fotos em anexo. Beijos." Anexei algumas das fotos que havia tirado durante o dia. Eu sorrindo na praia, no Pelourinho com a moqueca, com os novos amigos. As respostas chegaram rapidamente. Fernanda, "Mãe, você está irreconhecível. Que sorriso lindo." Patrícia, "Nossa, avó, a senhora parece muito feliz." Daniel, "Mãe, que bom que está se divertindo. Mas ainda acho que foi imprudente." Imprudente. Bem, talvez fosse mesmo um pouco imprudente, mas a vida inteira eu fui prudente. Prudente demais. E onde isso me levou? A ficar sentada na minha sala, olhando para um par de sandálias e aceitando que meus sonhos eram irrelevantes. Jantei novamente com meu grupo de novos amigos. Conversamos sobre o dia, sobre os planos para amanhã, sobre nossas vidas. Cada um tinha uma história de superação, de coragem, de decisão de não se conformar
com uma velhice passiva e limitada. Rosa, disse Marlene, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode? O que fez você decidir viajar sozinha? Foi difícil tomar essa decisão? Contei para eles a história das sandálias, do bilhete, das mensagens que li no celular da Patrícia. Todos me ouviram em silêncio, fazendo expressões de compreensão e indignação. Minha filha, disse Neuza quando terminei, você fez muito bem mesmo. Família que não apoia nossos sonhos não merece nossa consideração. Não é que eles sejam ruins, defendi. Eles me amam. Só que eles te amam do jeito deles, não do jeito que você precisa ser amada, completou Antônio. Comigo foi igual. Minha família me amava, mas me amava como um velhinho inofensivo que devia ficar em casa vendo televisão. E como vocês lidaram com isso? Simples, respondeu Marlene. Provamos que eles estavam errados. Mostramos que somos capazes, independentes, felizes. No início eles resistiram, mas depois se renderam à evidência. E se eles não se renderem? Aí o problema é deles, não nosso, disse Antônio. Nossa obrigação é ser feliz, não agradar todo mundo. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela do quarto para as ruas do Pelourinho. Mesmo sendo noite de segunda-feira, havia movimento, música, vida. Tão diferente da quietude melancólica das noites em São Paulo. Pensei nos meus filhos, provavelmente em casa discutindo minha imprudência. Pensei nas sandálias cor-de-rosa que estavam nos meus pés naquele momento, me levando por caminhos que eu jamais imaginara percorrer. Pensei na mulher que eu era há uma semana e na mulher que estava me tornando. Era a mesma pessoa fisicamente, mas algo fundamental havia mudado. Eu havia redescoberto minha coragem, minha independência, minha capacidade de decisão. Havia redescoberto Rosa, não apenas a mãe, a avó, a viúva. Na terça-feira, acordei animada para o passeio a Morro de São Paulo. Seria minha primeira experiência numa ilha, minha primeira viagem de catamarã. O catamarã saiu do terminal náutico de Salvador às 8 da manhã. Era uma embarcação grande e confortável, com cerca de 50 passageiros. O mar estava calmo, o céu azul sem nuvens, o sol brilhando intensamente. Durante a travessia de 2 horas, fiquei na parte externa da embarcação, sentindo o vento no rosto e observando a costa baiana. Golfinhos acompanharam o barco durante alguns minutos, saltando e brincando nas ondas. Era um espetáculo que eu só conhecia de documentários. Primeira vez vendo golfinhos? Perguntou um turista argentino que estava ao meu lado. Primeira vez, respondi emocionada. É mágico, não é? Cada vez que vejo, me emociono como se fosse a primeira vez. Quando chegamos a Morro de São Paulo, entendi por que era considerado um paraíso. Praias de areia branca, águas cristalinas em tons de verde e azul, coqueirais, pousadas charmosas, um ritmo de vida completamente diferente. Não havia carros na ilha. O transporte era feito por charretes, tratores ou a pé. Era como viajar no tempo para um mundo mais simples e tranquilo. Nosso grupo foi direto para a segunda praia, considerada uma das mais bonitas. Alugamos guarda-sóis e cadeiras de praia e ficamos ali durante toda a manhã. Entrei no mar pela primeira vez na vida em águas tão transparentes. Era possível ver os pés mesmo na parte mais funda, onde conseguia ficar em pé. A temperatura da água era perfeita, nem fria nem quente demais. Flutuei de costas, olhando para o céu azul sem nuvens, sentindo o sol no rosto e a água morna sustentando meu corpo. Era uma sensação de paz e plenitude que eu nunca havia experimentado. Como se sente? Perguntou Marlene, que estava flutuando ao meu lado. Completa, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto completa. Almoçamos numa barraca da praia. Peixe grelhado com salada de manga, camarão no coco, água de coco gelada direto do fruto. Tudo simples, fresco, delicioso. À tarde, fizemos uma caminhada pela ilha. Visitamos o Farol, de onde se tinha uma vista panorâmica de toda a região. Conhecemos a vila, com suas lojinhas de artesanato e restaurantes típicos. Comprei mais algumas lembranças. Uma pareu colorida para usar na praia, colares de sementes para as amigas de São Paulo, postcards para enviar para as crianças. Numa das lojinhas, conversei com o proprietário, um paulistano que havia se mudado para a ilha há 10 anos. "O que trouxe o senhor para cá?" perguntei. "A busca da felicidade", respondeu ele simplesmente.
Trabalhava numa empresa em São Paulo, ganhava bem, tinha tudo o que achava que precisava. Mas não era feliz. Vim passar férias aqui, me apaixonei pelo lugar e nunca mais voltei. E se arrepende? Jamais. Aqui eu tenho paz, liberdade, contato com a natureza. Ganhei qualidade de vida que dinheiro nenhum paga. Sua família apoiou a decisão? Ele riu. No início acharam que eu tinha enlouquecido, mas quando vieram me visitar e viram como eu estava bem, entenderam. De volta ao catamarã no final da tarde, eu estava com o coração cheio e a pele dourada pelo sol. Durante a viagem de volta para Salvador, refleti sobre tudo o que havia vivido em apenas 2 dias. Era mais do que simples turismo. Era uma redescoberta de mim mesma, uma reconexão com minha capacidade de admirar, de me emocionar, de viver intensamente. Há quanto tempo não sentia essa alegria genuína? No hotel, antes do jantar, liguei para a Conceição. Rosa, como estão as férias? Conceição, está sendo melhor do que eu imaginava. Hoje fui para Morro de São Paulo. Um paraíso. Que bom, amiga. E como está o relacionamento com a família? Complicado. Eles ainda acham que eu enlouqueci. Mas sabe de uma coisa? Não me importo mais. Pela primeira vez em anos estou fazendo algo só para mim. E está sendo libertador. É assim mesmo. No início eles resistem, mas depois se acostumam. O importante é você estar feliz. Estou, Conceição, muito feliz. E sabe o que é engraçado? Estou usando as sandálias que eles me deram. Elas estão me levando exatamente onde eu queria ir, só que não do jeito que eles imaginavam. Conceição riu. Essa é boa. As sandálias da liberdade. Durante o jantar, Neuza fez um brinde. A Rosa, que teve coragem de realizar seus sonhos apesar de todos os obstáculos. Todo o grupo levantou os copos. A Rosa... Fiquei emocionada. Nunca havia recebido um brinde. Nunca havia sido reconhecida pela minha coragem. Era um sentimento novo e muito gratificante. Obrigada, pessoal. Vocês não sabem como este encontro está sendo importante para mim. Não é só a viagem, são vocês, esse apoio, essa compreensão. Somos uma família, disse Antônio. A família dos que tiveram coragem de não aceitar uma velhice limitada. No terceiro dia, o roteiro incluía a visita à Feira de São Joaquim, ao Mercado do Peixe e um passeio pelo Rio Paraguaçu até a Cachoeira de São Félix. A Feira de São Joaquim foi uma experiência sensorial intensa. Cores, cheiros, sabores, sons que eu nunca havia experimentado juntos. Frutas tropicais que não conhecia, temperos exóticos, peixes de todas as espécies, artesanato local. Comprei algumas especiarias para levar para casa. Dendê, malagueta, folha de louro, queria tentar fazer comida baiana em São Paulo. No mercado do peixe, observei o movimento dos pescadores, a frescura dos produtos, a habilidade dos vendedores em limpar e preparar os peixes. Era um mundo completamente novo para mim, que sempre comprava peixe congelado no supermercado. O passeio de barco pelo Rio Paraguaçu foi relaxante e contemplativo. A paisagem era completamente diferente do litoral. Vegetação densa, aves exóticas, comunidades ribeirinhas, uma tranquilidade que contrastava com a agitação da cidade. Na Cachoeira de São Félix, uma queda d'água de cerca de 15 metros cercada por pedras e vegetação tropical. Alguns turistas mais jovens se arriscaram a tomar banho na piscina natural que se formava embaixo. "Vai encarar, Rosa?" perguntou Antônio brincando. Olhei para a água cristalina, para os jovens se divertindo, para o cenário paradisíaco. Por que não? Vou sim. Entrei na água gelada da cachoeira e senti uma energia renovadora percorrer meu corpo. Era como um batismo, um renascimento. A água caía com força nas minhas costas, massageando músculos que eu nem sabia que estavam tensos. Marlene também entrou, depois Neuza. Logo estávamos todos os 4 debaixo da cachoeira, rindo como crianças, aproveitando um momento de pura alegria e liberdade. "Vocês parecem adolescentes", gritou o guia Zé Carlos rindo e tirando fotos, e era exatamente assim que me sentia, como uma adolescente descobrindo o mundo pela primeira vez. No caminho de volta para Salvador, conversei com Zé Carlos sobre minha experiência. "Dona Rosa, a senhora está diferente desde o primeiro dia, mais solta, mais alegre. É assim que me sinto, como se tivesse reencontrado uma parte de mim que havia perdido. A senhora tem planos de voltar?" "Tenho. E da próxima vez quero ficar mais tempo, conhecer outros lugares. A Bahia é grande,
Tem muito lugar bonito. Chapada Diamantina, Praia do Forte, Costa do Sauípe, Ilhéus, Chapada Diamantina. Anotei mentalmente. Seria meu próximo destino. Naquela noite, no último jantar em Salvador, nosso grupo fez uma retrospectiva da viagem. Cada um compartilhou seus momentos preferidos, suas descobertas, suas reflexões. Quando chegou minha vez, falei: para mim, essa viagem foi muito mais que turismo. Foi um reencontro comigo mesma. Descobri que não preciso de permissão para ser feliz. Descobri que idade é só um número. Descobri que ainda tenho muito a viver, a conhecer, a experimentar. E qual foi o momento mais especial, Nezé? Perguntou Neuza. Pensei um pouco antes de responder. Foi quando entrei no mar pela primeira vez em Morro de São Paulo. Flutuando na água morna, olhando para o céu azul, senti uma paz que não experimentava há anos. Naquele momento entendi que tinha tomado a decisão certa. E os planos para o futuro? Muitos planos. Quero conhecer outros lugares do Brasil. Quero viajar para o exterior. Quero aprender inglês para me comunicar melhor. Quero viver, não apenas existir. Antônio levantou o copo mais uma vez. A rosa que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. No último dia em Salvador, tive a manhã livre antes do voo de volta para São Paulo. Decidi caminhar sozinha pelo Pelourinho, fazer minhas últimas compras, absorver os últimos momentos daquele lugar que havia transformado minha vida. Numa das praças, encontrei uma roda de capoeira. Os capoeiristas se movimentavam com graça e agilidade, ao som do berimbau e dos cânticos tradicionais. Sentei num banco e fiquei observando, hipnotizada pela beleza daquela arte. Um dos capoeiristas, um senhor de uns 60 anos, veio conversar comigo durante um intervalo. A senhora gostou da capoeira? Muito, é linda. A senhora pratica algum esporte? Caminhada, ginástica. Que tal experimentar capoeira? Temos uma turma para a melhor idade. E da ideia? Capoeira aos 65 anos? Por que não? Movimento é vida, idade é só um número. Peguei o cartão que ele ofereceu. Quem sabe quando voltasse para São Paulo não procuraria uma academia de capoeira? Por que não experimentar algo completamente novo? No aeroporto, me despedi dos meus companheiros de viagem. Trocamos contatos, prometemos nos encontrar novamente, seja em São Paulo ou em algum outro destino. Rosa, disse Neuza me abraçando, você foi a surpresa mais agradável desta viagem. Uma pessoa corajosa, determinada, inspiradora. Obrigada por me acolherem, por me apoiarem. Vocês foram fundamentais para que eu me sentisse segura e confiante. No avião, durante o voo de volta para São Paulo, refleti sobre tudo que havia vivido nos últimos 6 dias. Não era a mesma pessoa que havia embarcado naquele mesmo aeroporto uma semana antes. Havia descoberto que era capaz de viajar sozinha, de me adaptar a lugares desconhecidos, de fazer novos amigos, de experimentar comidas diferentes, de me aventurar em atividades que nunca havia feito. Mas, principalmente, havia redescoberto minha autoestima, minha confiança, minha alegria de viver. Havia provado para mim mesma que não era a senhora limitada e incapaz que minha família achava que eu era. Daniel estava me esperando no aeroporto. Parecia nervoso, constrangido. Me abraçou apertado assim que me viu. Mãe, que bom que chegou. A gente estava muito preocupado. Não precisavam. Como podem ver, estou ótima. No carro, durante o trajeto para casa, conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Ele me fez perguntas sobre a viagem, pediu para ver as fotos, demonstrou interesse genuíno. Mãe, eu preciso pedir desculpas. Por quê? Por não ter levado a sério seu sonho de conhecer a Bahia, por ter achado que era coisa da sua cabeça, por ter subestimado sua capacidade. Continue. A gente se reuniu esses dias e conversou muito sobre você, sobre como a gente estava te tratando. Percebemos que estávamos sendo protecionistas demais, paternalistas demais. E o que mudou? As fotos que a senhora mandou. Ver você tão feliz, tão solta, tão viva. Fazia tempo que não víamos você assim. E o que vocês concluíram? Que a gente errou, errou feio. A senhora é uma mulher adulta, independente, capaz de tomar suas próprias decisões. E a gente estava te tratando como se fosse uma criança que precisa ser protegida. Era um começo. Não resolvia tudo, mas era um começo. Em casa, encontrei toda a família reunida. Fernanda havia vindo de Campinas especialmente. Patrícia trouxe os netos.
Todos queriam ouvir sobre a viagem, ver as fotos, conhecer os detalhes. Mostrei centenas de fotos no meu celular. Contei histórias dos lugares que visitei, dos amigos que fiz, das experiências que vivi. Eles me ouviam com uma atenção diferente, respeitosa, interessada. Vó, disse João Pedro, você ficou mais bonita. Mais bonita como, meu amor? Sei lá, se mais alegre. Seus olhos estão brilhando diferente. Crianças têm essa capacidade de perceber o que os adultos às vezes ignoram. Vó, disse Maria Eduarda, da próxima vez você me leva junto? Todos riram, mas eu respondi seriamente. Se seus pais deixarem e você quiser mesmo, claro que levo. Fernanda me puxou para um canto depois do jantar. Mãe, eu quero pedir desculpas. A gente tratou a senhora como se fosse incapaz, como se seus sonhos não importassem. Por que vocês faziam isso, Fernanda? Medo, acho. Medo de perder você. Medo de que alguma coisa ruim acontecesse. E também preconceito. Preconceito? Contra a idade. A gente internalizou essa ideia de que depois dos 60, a pessoa tem que se acomodar, parar de sonhar, aceitar uma vida mais limitada. Mas você provou que estávamos errados. Daniel se juntou à conversa. Mãe, a gente queria propor uma coisa. O quê? Que tal se organizarmos aquela viagem em família mesmo? Todos juntos, para algum lugar que a senhora escolher? Olhei para os meus filhos. Via carinho nos olhos deles, mas também via algo que não estava presente antes. Respeito. Só se for com uma condição, falei. Qual? Que vocês entendam que eu não sou uma carga. Sou uma companheira de viagem, com opinião própria, com vontades próprias, com energia própria. Combinado, Daniel disse imediatamente. Mais alguma condição? Sim, eu quero escolher o destino da próxima viagem. Claro, onde a senhora quer ir? Amazônia, respondi sem hesitar. O silêncio que se seguiu me fez temer que tudo voltasse ao que era antes, mas então Fernanda sorriu. Amazônia? Que aventura! Vamos começar a pesquisar os pacotes? Sério? Perguntei, não acreditando no que ouvia. Claro, a senhora provou que é mais aventureira que todos nós juntos. Se alguém pode nos guiar numa aventura amazônica, é você. Uma semana depois, estava organizando minhas fotos de Salvador quando a campainha tocou. Era um entregador com um pacote pequeno. Dentro da caixa, havia uma miniatura de um barco amazônico e um bilhete da letra da Fernanda. Para a próxima aventura da nossa família. Desta vez não é talvez, é certeza. Com amor e admiração, seus filhos. Sorri e guardei o barquinho ao lado das sandálias cor-de-rosa. Os dois presentes tinham o mesmo tamanho físico, mas significados completamente opostos. Um representava limitação, conformismo, desistência. O outro representava possibilidade, aventura, reconhecimento. Peguei meu celular e liguei para a Rápido Turismo. Alô, Juliana. Aqui é a Rosa, que viajou para Salvador semana passada. Oi, dona Rosa. Como foi a viagem? Maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Estou ligando porque gostaria de informações sobre pacotes para a Amazônia. Que bom. Para quando a senhora está pensando? Para uma família. 5 adultos e 2 crianças. E queremos ir o mais rápido possível. Perfeito. Vou pesquisar as melhores opções e te mando por e-mail. 3 meses depois, estávamos todos num barco no Rio Negro, observando jacarés e ouvindo os sons da floresta amazônica. Daniel me ofereceu o braço para me ajudar a descer do barco para uma das excursões. Obrigada, filho, mas eu consigo sozinha. E consegui. Pisei na margem enlameada do rio com firmeza. Respirei o ar úmido da floresta e sorri para essa segunda chance que a vida havia me dado. As sandálias cor-de-rosa estavam ali nos meus pés, não mais como símbolo de sonhos adiados, mas como lembrança de uma lição aprendida. Às vezes, a gente precisa criar coragem para buscar sozinho aquilo que ninguém quer nos dar. Naquela noite, acampados numa pousada flutuante no meio do rio, meu neto João Pedro me perguntou: Vó, qual vai ser a próxima viagem? Não sei ainda, respondi, olhando para as estrelas que brilhavam mais intensas na Amazônia do que em qualquer outro lugar. Mas sei que vai ter próxima viagem. Muitas próximas viagens. Daniel se aproximou e sentou ao meu lado na rede. Mãe, eu aprendi uma coisa nestes últimos meses. Qual? Que a senhora não precisa da nossa permissão para ser feliz
e que a gente perdeu muito tempo achando que proteger era a mesma coisa que limitar. E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, falei, e que às vezes um presente que parece cruel pode ser exatamente o empurrão que a gente precisava para mudar de vida. Patrícia, que estava numa rede próxima, se juntou à conversa. Vó, posso fazer uma confissão? Pode. Eu realmente achei que as sandálias iam resolver o problema. Achei que era só uma fase, que a senhora ia esquecer da viagem e se contentar com o presente simbólico. E o que você pensa agora? Agora penso que se eu chegar aos 65 anos com a mesma disposição que a senhora tem, vou me considerar uma pessoa de sorte. Fernanda também se aproximou. Mãe, a senhora se tornou nossa inspiração. Não apenas nossa mãe e avó, mas nossa inspiração para viver com mais coragem. Naquela noite, embalada pelo som da floresta e pelo balanço suave da pousada flutuante, refleti sobre como a vida pode mudar rapidamente quando a gente tem coragem de tomar as rédeas do próprio destino. 6 meses antes, eu estava sentada na minha sala, olhando para um par de sandálias e um bilhete que representavam tudo que estava errado na minha relação com meus filhos. Agora, essas mesmas sandálias estavam nos meus pés enquanto eu vivia uma das melhores experiências da minha vida, ao lado da minha família, mas como protagonista da minha própria história. No último dia da viagem amazônica, enquanto o barco nos levava de volta para Manaus, Daniel se aproximou de mim. Mãe, onde a senhora quer ir na próxima? Europa, respondi imediatamente. Quero conhecer Paris, Londres, Roma. Europa, que sofisticação, Fernanda brincou. Por que não? A senhora merece conhecer o mundo inteiro. Desta vez a gente nem vai perguntar se a senhora tem certeza, disse Daniel, porque já sabemos a resposta. Que bom, falei, porque eu tenho. Tenho certeza de que quero continuar viajando, conhecendo, aprendendo, vivendo. Tenho 66 anos, não 90. E nós vamos apoiar todos os seus sonhos, prometeu Patrícia. 3 semanas depois, chegou por e-mail a confirmação da nossa viagem para a Europa. Paris, Londres, Roma, 12 dias percorrendo algumas das cidades mais bonitas do mundo. Desta vez, não houve talvez. Não houve resistência. Não houve desculpas. Houve apenas quando embarcamos. Hoje, 1 ano e meio depois daquela tarde das sandálias cor-de-rosa, tenho uma estante cheia de lembranças de viagem. Salvador, Amazônia, Paris, Londres, Roma, Lisboa, Buenos Aires. Cada lugar uma descoberta. Cada viagem uma afirmação de que minha vida não acabou aos 65. As sandálias estão guardadas numa caixa especial no meu armário. Não as uso mais. Já comprei outras, mais confortáveis para as longas caminhadas que faço agora. Mas também não as descarto. Elas me lembram de uma época em que eu estava disposta a aceitar migalhas dos meus próprios sonhos. E me lembram também de como encontrei coragem para exigir mais da vida. Ontem, minha neta Maria Eduarda, agora com 8 anos, me perguntou: Vó, por que você viaja tanto? Porque posso, respondi. Porque quero. Porque a vida é linda e eu quero conhecer o máximo possível dela. Mas você não fica cansada? Fico, mas é um cansaço gostoso. É o cansaço de quem viveu intensamente, não de quem apenas existiu. Ela pensou um pouquinho antes de falar. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Não espere crescer demais, aconselhei. Comece logo a realizar seus sonhos, a vida passa muito rápido. Hoje à tarde, Rodrigo ligou de Boston com uma proposta inusitada. Mãe, que tal se a senhora viesse me visitar aqui nos Estados Unidos? Eu pago a passagem. Estados Unidos? Repeti, sentindo meu coração acelerar. Por que não? A senhora sempre falou que queria conhecer Nova York, não é? E Miami, Las Vegas. Era verdade. Sempre falei isso. Mas nos últimos anos ninguém mais prestava atenção nos meus desejos. Seria incrível, admiti. Então está decidido. Vou começar a providenciar o visto, comprar a passagem. A senhora topa ficar 1 mês aqui? 1 mês, nos Estados Unidos, conhecendo Nova York, Miami, Las Vegas, visitando meu filho caçula que não via há 2 anos. Claro que topo, respondi sem hesitar. Depois que desliguei, fiquei pensando em como tudo mudou. Meus filhos não só aceitam meus sonhos, como os incentivam, os facilitam, os celebram. Não sou mais vista como um fardo ou como alguém que precisa ser entretida com presentes simbólicos. Sou Rosa, tenho 67 anos, sou aventureira,
curiosa, independente. Tenho uma família que finalmente entendeu que me amar significa me permitir ser quem eu realmente sou. Na semana passada comecei as aulas de inglês, aos 67 anos. Daniel achou a ideia fantástica. Para que é, mãe? Para me comunicar melhor nas próximas viagens internacionais, respondi. E porque quero, porque posso, porque não existe idade para aprender coisas novas. Porque quer, virou uma resposta aceita e respeitada na nossa família. Não preciso mais justificar cada desejo, cada sonho, cada decisão. Basta querer e minha vontade é levada a sério. Hoje, antes de dormir, olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia há muito tempo. Uma mulher com um brilho nos olhos, com projetos para o futuro, com coragem para viver. As rugas continuam lá, os cabelos grisalhos também, mas há algo fundamentalmente diferente. A certeza de que minha vida me pertence. As sandálias cor-de-rosa me ensinaram a lição mais importante que alguém pode aprender, que nunca é tarde para parar de aceitar menos do que você merece. Que às vezes, quando alguém tenta limitar nossos sonhos com presentes condescendentes e promessas vazias, a melhor resposta é realizar esses sonhos por conta própria. Amanhã vou começar a planejar a viagem para os Estados Unidos. Desta vez, não como uma concessão da família, mas como um presente que eu mesma me dou. Porque posso, porque quero, e porque finalmente aprendi que não preciso esperar até o próximo ano, quando posso viver hoje. As sandálias estão guardadas, mas a lição que elas me ensinaram continua comigo, a cada passo que dou rumo a um novo sonho, a uma nova aventura, a uma nova descoberta sobre quem eu realmente sou e do que sou capaz. E quando alguém me pergunta se não tenho medo de viajar sozinha, se não acho perigoso, se não seria melhor ficar em casa na minha idade, eu simplesmente sorrio e respondo: a única coisa perigosa é desperdiçar o tempo que nos resta, aceitando uma vida menor do que merecemos. Porque aprendi que, talvez no próximo ano, é apenas uma forma educada de dizer nunca. E eu decidi que na minha vida não existe mais nunca. Existe agora, existe sim, existe por que não. Existe Rosa, finalmente livre para ser quem sempre foi, mas nunca teve coragem de mostrar. E as sandálias cor-de-rosa continuam lá, guardadas com carinho, me lembrando todos os dias de que às vezes o presente mais cruel pode se transformar na maior bênção da nossa vida, se tivermos coragem de transformar decepção em determinação, limitação em liberdade, talvez em com certeza. Porque no final das contas, a vida é nossa, os sonhos são nossos, e nunca, nunca é tarde demais para sermos felizes do nosso jeito, no nosso tempo, com nossa coragem.